Pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? Que bom estar com vocês. Enquanto a Ana traz aqui, por favor, um espaço para eu colocar. Tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto você também que está nos assistindo, no canal, pelo canal da IPP TV. Obrigado, Ana. Que bom poder tê-los aqui, poder compartilhar de um tema tão relevante, tão importante, que é o aspecto da importância do acolhimento, Qual que é a base? Claramente vamos falar aqui no aspecto bíblico, da importância do acolher, da importância de você estender a mão e de demonstrar o amor cristão dentro do aspecto de tudo que nós falaremos aqui nesses dias, Como a irmã Loide disse, eu sou o pastor Tiago, sou casado com Luana, tenho 2 filhos, Felipe, de 8, Pedro, de 5. Também sou pastor auxiliar aqui, trabalho em uma das áreas, e talvez o meu maior tempo aqui na igreja é na área de aconselhamento bíblico, de atendimento de pessoas. Então nós temos uma equipe de irmãos e irmãs que atendem aqui do lado fica o centro de aconselhamento, onde nós damos suporte, então, nesse sentido de cuidar, de tratar as pessoas de problemas existenciais e questões particulares da vida. Então, o que eu quero falar e compartilhar com vocês aqui não é só numa perspectiva de um acolhimento necessário, legal, nesse sentido, mas eu quero compartilhar também a perspectiva do acolhimento cristão, que se sobressai, inclusive, ao aspecto legal, no sentido de andar a segunda milha, no sentido de ter o entendimento de se envolver com a vida de uma outra pessoa com a intencionalidade correta, com a intenção correta, com a motivação para realmente fazer esse acolhimento, para ter esse acolhimento. Eu quero começar definindo aqui o que nós queremos dizer por acolhimento. O que nós queremos entender por acolhimento? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, está em Romanos capítulo 15, e aqui é um texto bem claro que trata o aspecto do acolhimento, que ele diz exatamente o seguinte, Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mais uma vez, o texto diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A perspectiva de acolhimento nas Escrituras, ela vai muito além de um ato necessário legal. Existe uma motivação intrínseca que é exatamente fazer isso por um ato maior só do cumprimento de um dever. Então, a perspectiva bíblica, quando nós começamos a falar de acolhimento a partir da palavra, nós não estamos só falando, mais uma vez, de um ato legal, de um dever que deve ser feito pelo cristão, mas algo que motiva muito mais, que é o próprio ato de Deus ter nos acolhido em Cristo Jesus. A palavra grega para acolhimento, a palavra grande, um pouco talvez estranha aos ouvidos, que é proslambano, e tem uma perspectiva muito interessante que significa tomar para si mesmo. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, que diz assim, nós lemos aqui, acolhei-vos uns aos outros, que é um princípio de mutualidade cristã, significa tomar para si. Um outro aspecto é colocar do lado, tomar a mão e colocar do lado. Quer dizer, caminhar juntos, na mesma perspectiva. E no aspecto de hospitalidade cristã, essa palavra também é usada, que significa receber em casa. Então você vai até a pessoa e você diga, vem, entra na minha casa, você é bem-vindo. Então a ideia do acolhimento é a ideia muito profunda das Escrituras. E como nós lemos aqui no texto, e que é a minha proposta hoje, quando nós falamos, por exemplo, numa perspectiva de um acolhimento da bioética, por exemplo, ou educacional, quando você fala da bioética, por exemplo, você está falando, principalmente do SUS, está falando em questões como diagnóstico, acolhimento e acompanhamento. Você está dizendo, coloca o acolhimento como algo importante ali. Quando você fala de uma perspectiva educacional, você traz um conceito de incluir ou de inclusão nesse aspecto, E existem hoje, obviamente, leis, vocês devem saber disso e com certeza sabem, da necessidade tanto de se colocar, de se incluir ou de fazer esse acolhimento numa perspectiva legal. Por isso que eu quero definir o termo acolhimento aqui. E o acolhimento, ele acontece, ou a inclusão, ela acontece, e aí vamos tratar aqui com sinceridade de coração, muitas vezes não pela percepção de eu realmente quero receber,
mas por uma condição legal. Não é verdade? Então, às vezes o acolhimento é assim, precisa fazer. Então, a minha pergunta é, se na escola não tivesse, ou na questão educacional não estivesse nenhuma lei que regulamentasse a questão da inclusão, teríamos escolas inclusivas? Interessante pensar nisso. Se nós não tivéssemos o princípio bioético, na saúde, do diagnóstico, acolhimento e do acompanhamento para o autista especificamente, existiria esse processo todo? Então a pergunta é essa. Vou além, vamos falar de coisas do dia a dia para mim e para você também. Nós entramos no ônibus e nós temos lá um assento preferencial, certo? Se não existisse aquele assento preferencial de forma humana ou de forma espontânea, nós levantaríamos e falaríamos assim, não, sente aqui no meu lugar. Então, eu não quero generalizar as ações das pessoas, mas eu quero trazer uma reflexão de que quando nós falamos de acolhimento e acolhimento cristão, nós estamos falando muito mais do que um cumprimento de lei. Nós estamos falando de um ato de adoração, em que talvez não haja, inclusive, a legalidade para fazer isso, especificamente no contexto eclesiástico, mas exista o ato de adoração. Então, na perspectiva bíblica, acolher é a mesma coisa que adorar a Deus. Enquanto na legalidade você tem o indivíduo como receptor principal disso e a motivação principal, no acolhimento cristão, no acolhimento eclesiástico a partir das Escrituras, nós temos um conceito de adoração a Deus. Então, porque nós adoramos a Deus, é que nós acolhemos pessoas. E aí, qual que é a grande diferença aqui? No ato legal, não só, mas às vezes o alvo é o indivíduo. E realmente, a gente vai falar amanhã sobre aconselhamento bíblico. Mas hoje eu quero falar numa perspectiva de acolhimento, olhando também, e olhando muito mais, como Deus sendo alvo do ato que eu faço de acolhimento. E o que eu faço aqui? Ao acolher alguém, ao acolher a família típica, eu não só estou olhando para o indivíduo, ou só estou olhando assim, a gente tem que fazer alguma coisa na igreja. Eu estou olhando o seguinte, Deus, em mutualidade, me pede para acolher pessoas. E obediência a Deus é isso. Adorar a Deus é isso. Então, normalmente, o acolhimento ele tem um aspecto de ser movido por um sentimento moral ou de legalidade. Isso é real, isso é verdade. Agora, sabe quando a Bíblia diz para você assim, aquele que mentia não minta mais? Aí você fala assim, poxa, parar de mentir já é uma coisa boa, certo? Mas a Bíblia vai um pouquinho mais além. Ela fala assim, você mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Efésios capítulo 4. Então, quando nós pensamos no aspecto do acolhimento, faça isso, talvez de forma geral, na consciência legal, mas para a perspectiva cristã é muito mais do que isso. Eu quero adorar a Deus, eu quero cumprir a palavra dele de acolher, especificamente falamos das famílias atípicas, para que eu possa então adorar ao Senhor na forma como eu vivo. E aí percebe que o acolhimento passa de obrigatoriedade por consciência pesada e passa a ser uma expressão de amor e de adoração primariamente a Deus. Então quando eu acolho não só pensando no indivíduo primariamente que vai receber o acolhimento, mas em como Deus será glorificado pela forma como eu atuo nessa questão. Quando nós falamos na questão da natureza desse acolhimento também, Deus sempre muda pessoas ou acolhe pessoas por meio de relacionamentos redentivos. Então não há outro modo de acolher se não for por relacionamentos. Por se relacionar profundamente com aquele com que nós então acolhemos. Outra coisa importante é construir esse relacionamento, a importância disso é que provê um contexto de amor e graça para expressar o caráter do próprio Deus, em receber pessoas, famílias atípicas, como nós fomos também recebidos em Cristo Jesus. O outro aspecto é que você receber, você acolher, você pegar a pessoa e colocar do seu lado e caminhar junto, a ideia do acolhimento bíblico, envolve disposição e trabalho. Porque às vezes a gente empaca nisso, Eu quero, tenho vontade, mas como é que eu faço? Como é que eu me envolvo com isso?
A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso enquanto nós caminharmos aqui. E o relacionamento com Deus é importante para refletir também a forma como nós atuamos nisso. Então Deus tem uma meta muito mais elevada do acolhimento do que simplesmente acolher por motivações secundárias. Deus eleva a nossa meta com relação a isso. Ele quer que os nossos relacionamentos forneçam um contexto de graça, de amor e de caminhar juntos. O que isso significa? A Ana é a minha amiga. A Ana não é a mãe de um autista da igreja. A Ana é a mãe do Lu, do Pedro, casado com o Charles, que é parte da igreja, que é membro da igreja. Então, eu não estou acolhendo a questão, né, autista somente. Eu estou acolhendo a Ana como pessoa. Eu estou acolhendo o Lu como pessoa. Então, a motivação divina nos faz ver além do que eu estou vendo ali, autista ou qualquer outra questão atípica. Eu estou vendo alguém, estou vendo um ser humano. Não é, ele é o filho, ele é autista, filho. Não é. Ele tem nome, ele tem identidade, ele tem personalidade. Isso é importante quando nós pensamos em acolhimento, né? Deus não acolhe o filho do Benedito, que sou eu. Deus acolhe o Tiago. Né? O Senhor é enfático em dizer que Ele nos chama pelo nosso nome. Outra coisa é, nós precisamos construir relacionamentos e aprender relacionamentos de variadas formas. Nós vemos que as Escrituras nos ensinam isso nesse aspecto, que acolher também é se desenvolver e crescer em relacionamentos de vários aspectos. E isso é importante para o nosso coração. Agora, uma coisa que eu penso muito, quando eu penso em acolhimento a partir da Escritura, eu gosto de pensar sobre, antes do ato de vamos acolher, é perguntar por que eu quero fazer isso. Qual é a minha motivação? Porque todo mundo está fazendo, também quero fazer? Porque moralmente é importante? A reflexão pessoal de um ato, de ter um trabalho, de ter um acolhimento específico, passa e deve passar pelo seguinte processo: qual é a razão disso? Qual é a motivação principal disso? E as Escrituras trazem um aspecto de entender a importância desse acolhimento, é considerar o modo como o próprio Cristo tem nos acolhido diariamente. Como o Senhor tem trabalhado no nosso coração diariamente. E essa é a figura bíblica. Ele sabe, né? E o Senhor dessa importância, onde Ele salva pessoas, onde Ele edifica pessoas e coloca essas pessoas para que elas vivam em comunidades que nós chamamos e que é a igreja do Senhor. E nesses relacionamentos redentivos, comuns, mútuos, eu cresço, eu ofereço, mas eu também recebo nesse processo. Até porque, normalmente, quando a gente pensa no acolhimento fora de um contexto cristão, não estou fazendo algo generalizado, a gente pensa só assim, o que pode receber? O que a família típica recebe? Mas quando nós olhamos no contexto cristão, é via dupla. O que eu faço de acolhimento, mas também o que eu recebo disso. E o plano redentivo de Deus para esses relacionamentos de acolhimento é exatamente pensar que eu aprendo, eu cresço, como eu me relaciono e recebo essas famílias. Porque elas são instrumentos de Deus para moldar o meu coração também. Não só receptoras, mas também pessoas que transmitem o cuidado, a graça e o conhecimento de Deus. Que transmitem nesses relacionamentos a forma como eu posso me identificar ainda muito mais com Cristo. No modelo bíblico de relacionamentos, não são um luxo. Então a grande questão é, trabalhar o acolhimento de famílias atípicas não deveria ser um luxo, é uma necessidade. E quando eu falo necessidade, não é uma necessidade de dizer, não, mas isso tem que ser feito pela necessidade do outro. Claro que é pelo outro, mas é a necessidade de entender que Deus me colocou em relacionamentos e que isso também é benefício para o meu crescimento pessoal. Eu sei que existe o esforço, porque também não quero trazer um mundo utópico aqui, né? De que tudo é bom, amarelo, né? Flor. Claro que existem indiferenças, existem preconceitos, a gente sabe disso. A gente sabe dessa questão. Mas quando eu paro para pensar que
ter famílias atípicas aqui em Pinheiros é a forma também de Deus trabalhar no meu coração como pastor. E eu falo isso porque eu caminho com o Gepanda, dou trabalho para Ana, para Lloyd, né? O quanto que esses relacionamentos transformam a nossa vida, porque Deus usa histórias, pessoas, debilidades, limitações, sofrimento, para mostrar também o seu caráter para nós e o seu cuidado. O quanto somos fortalecidos em escutar histórias de pessoas. Isso é acolhimento. Não é só o que você pode oferecer, é o que também você pode e deve receber de aprendizado. Quando nós pensamos, vamos pensar aqui de forma prática no aspecto de um acolhimento. Então, só retomando umas coisas importantes. Primeiro, o acolhimento bíblico, ele nos motiva a ser além, ou ir além de fazer por um ato legal, por um ato judicial, por um ato de, não, tem que ser feito. Ele nos eleva a pensar que fazer isso é um ato de adoração a Deus. E com alguém que conhece o Senhor, eu devo fazer isso. Um outro aspecto é que esses relacionamentos mudam a vida da igreja, mudam a minha vida. Mudam pessoas, porque esse é o projeto de Deus. Um outro aspecto é a motivação. A motivação é que Deus me acolhe, então por isso eu devo acolher outras pessoas. Essa é a motivação principal. E como que a gente poderia fazer isso na prática? Eu quero trazer aqui 4 pontos importantes, que é para nós pensarmos num acolhimento amoroso. Como que a gente pode praticar um acolhimento amoroso? Eu quero falar sobre 4 coisas, que é entrar no mundo da pessoa, encarnar o amor de Cristo, identificar-se com o sofrimento e alinhar-se com uma agenda com ela. Porque eu amo, mas se eu também ficar parado, esse amor não é prático. Então, na primeira questão, entre no mundo da pessoa. Qual é esse mundo? Não posso olhar para uma família típica e achar que o mundo dela é só aquilo que ela vive. Ou aquilo que eu vejo em poucos momentos de relacionamentos. Eu tenho que ampliar a minha visão para ver aquela pessoa na sua totalidade. Porque o que nós podemos fazer? Resumir toda a experiência com a família e com o relacionamento simplesmente nas lutas, nos sofrimentos ou até naquilo que nós vemos em pouco tempo aqui. Entrar no mundo da pessoa não é só desenvolver relacionamentos para perguntar assim, e aí Ana, tudo bem? Como é que está o seu filho? A Ana tem necessidades, ela tem um mundo, ela vive no mundo. Ela tem amigos, ela come bastante, posta lá no Instagram. Ela trabalha. Então assim, às vezes a gente quer ser gentil, e eu entendo isso, né? Então toda pergunta e abordagem é sempre em torno, né, da questão de como é que está o seu filho? Como é que está a sua filha? Eu acho legítimo isso, mas existem outras coisas a serem faladas. Existem outras coisas a serem abordadas. Então, a ideia de entrar no mundo é entrar exatamente no que é a pessoa, no que é o contexto daquela família, como Cristo fez conosco. Ele deixa a sua glória e entra no nosso mundo para sofrer coisas que nós sofremos, para experimentar limitações que nós experimentamos. Isso é entrar no mundo. Isso é se envolver intimamente com a pessoa, com a família, com aquele que está ali. Um outro aspecto é encarnar o amor de Cristo, né? Mas antes de falar de encarnar o amor, uma pergunta é: como construir então um ministério de relacionamento pessoal? Como podemos ser usados por Deus, né? Como conectar a nossa vida a outras pessoas? Primeiro, retirando rótulos, simplesmente rótulos. Aquilo que eu disse antes, quem é aquela família? Aquela família é a família do filho autista. Não, aquela família é a família da igreja, que serve, que canta com a gente, que está aqui, é uma bênção. Eles são uma família típica, vamos dar o cuidado que merecem, que deve, mas é muito mais do que isso. Eu posso ver além a graça de Deus e a glória de Deus, né? Imagina se você me encontrasse e falasse assim: quem é o Tiago? O Tiago é aquele que fazia aquilo ali. Imagina ser identificado assim. Isso é rótulos que nós colocamos, mas que a graça de Deus nos amplia a visão para ver muito mais do que isso. Entrar no mundo significa isso. Da pessoa ser aceita e ela ter essa percepção de que ela está sendo acolhida, não só porque ela é uma família atípica e realmente deve, né, mas porque ela é amada como parte do corpo de Cristo. E que você se interessa nesse aspecto porque você quer ter relacionamentos com ela. Você quer talvez ir lá visitá-la,
você quer conhecer a sua história, você quer, né, entender o que está ali, relacionamentos. Talvez o ponto mais crítico não seja só a batalha específica com, né, as questões do filho, da filha, da rotina da família, mas outras questões da vida daquela pessoa. E nós podemos simplesmente praticar aquilo que nós chamamos no aconselhamento de reducionismo. Coitadinha, olha, a pessoa é assim porque ela tem um filho autista. Isso não é entrar no mundo da pessoa. É muito mais. Vocês estão me vendo aqui, mas eu sou muito mais do que isso. Tanto para bom quanto para ruim. Eu sou muito mais do que isso. Eu estou vendo vocês aqui, vocês são muito mais do que as carinhas aqui, as anotações. É entrar na vida. Isso é importante nesse aspecto. Até para que, qual que é o objetivo disso? Para que se estabeleça uma confiança horizontal, onde a ministração, o acolhimento, o trabalho seja efetivo. O fortalecimento de uma esperança, de ter que pode contar na amizade, no crescimento, isso é importante. E o início de um compromisso juntos, de dizer assim, eu vou cuidar de você e a sua família também cuida de mim. No aspecto da mutualidade. Tá? E aí eu digo assim, conectar-se à pessoa é ir além do seu problema, além da sua questão, além do que ela apresenta ali. Isso é conectar-se com a pessoa. Cristo fez isso para a gente. Ele desce aqui e ele se encarna e ele passa limitações sem pecado. Hebreus fala sobre isso, que nós temos para se identificar conosco. Sem identificação. E eu não preciso, né? Por exemplo, o meu contexto não é de uma família típica, mas vivemos experiências diferentes de vocês, talvez que seja família típica. Mas isso não me impede de conectar a você, porque o amor de Cristo é muito maior do que é o que realmente conecta, que é o que realmente faz com que a gente se interesse pela vida do outro. Um outro aspecto de acolhimento verdadeiro, tá? É encarnar o amor de Cristo, representar o amor de Cristo. Tá? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. Ou seja, nós somos alguém que representa não só a verdade, mas que temos a obrigação de encarná-la, de ilustrar biblicamente o que é o amor de Cristo. Colossenses capítulo 3, abra comigo por favor, Colossenses capítulo 3, verso 15 e 17, nos diz coisas importantes sobre o aspecto de encarnar. 3, 15 e 17 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. No verso 12, volta um pouquinho, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Né? Existe uma metáfora aqui de despojamento e revestimento. Quer dizer, eu só consigo encarnar o amor de Cristo quando eu faço um acolhimento com humildade. Eu quero dar um exemplo bem prático aqui. O que seria uma não humildade? Né? É uma família que não é atípica olhar e dizer assim, ai meu Deus, coitado, né? Graças a Deus meus filhos são perfeitos. Primeiro, conceito errado de perfeição. Segundo, né, a pessoa está achando, e às vezes ela está dizendo com sinceridade, eu não estou julgando todas as motivações. Né? Mas às vezes a gente fala assim, ai, sentir pena é como encarnar amor, mas não é. Sentir pena não é encarnar amor. Encarnar amor é você entender as diferenças, entender que você não é melhor por ter filhos que não são atípicos. Mas é você entender e encarnar o que Cristo é. Ele fez isso em humildade, em doação. Então, o acolhimento não é porque eu tenho mais condições de dar uma coisa, porque, enfim, coitado, aquela família não é normal. Não é isso. A gente não está falando nessa questão. A gente está falando de amor cristão. A gente está falando de humildade, de se colocar ao lado, o conceito de acolhimento. E isso faz todo sentido para a gente. Quando fazemos isso, nós evidenciamos quase que fisicamente aquilo que nós estamos dizendo em púlpitos, pregando. Eu amo você. Ok? Então como é que você está fazendo?
Isso é importante pensar no acolhimento. Nós precisamos, muitas vezes também, assistir às nossas reações. E eu digo como uma família não atípica, nesse sentido, quais são as minhas reações? Quais são as reações da igreja? Como que isso é tido nesse aspecto? Isso é importante. E nós devemos viver à altura do chamado como embaixadores de Cristo, como o próprio Cristo fez conosco. Ele representou o amor, entregando a sua vida na cruz. Então, o segundo aspecto de ter um acolhimento real, verdadeiro, bíblico, é você encarnar o amor de Cristo. O terceiro aspecto é identificar-se com o sofrimento. Está vendo aqui? A gente primeiro vê o mundo da pessoa, que não é só aquilo. A gente encarna o amor de Cristo. E aí você pode falar assim, entendeu o contexto? Como é que eu me identifico com o seu sofrimento? Como é que eu posso me identificar? Né? Vamos ler Hebreus, por favor, capítulo 2, verso 10 e 11. Hebreus 2, 10 e 11. Diz assim: porque convinha que aquele por justa causa, ou cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do quê? Do sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Esse texto é fantástico. Primeiro mostra o fato de que como Cristo é o autor da salvação, se identifica conosco no sofrimento, e depois ele nos chama de irmão. E aqui tem um comentário de um autor que ele fala sobre que Cristo floresce humildemente, reconhecendo conosco e compartilhando uma identidade. Qual que é a identidade do texto? Irmãos. Irmãos, quer dizer, o Senhor nos chama de irmãos. Ele se identifica nesse conceito com a nossa vida. Isso significa que nós estamos na mesma família, nós estamos em posição similar na família, e nós compartilhamos da mesma experiência da vida por causa desta posição. Em questões, obviamente, gerais e de forma específica em cada contexto familiar. Mas a grande questão aqui do acolhimento é que ao me importar com o sofrimento daquele que lida com questões, eu estou também me importando com o fato dele ser da minha família, do mesmo corpo, fazer parte. E a conexão encontrada aqui nas palavras, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, autor da salvação deles. Então, nós só entendemos essa conexão quando temos um melhor entendimento da conexão do relacionamento de Cristo com a nossa vida. E aí então podemos entender o que é compartilhar o sofrimento. E aí você percebe que a motivação do compartilhar não é por dó, pena. Existe a diferença, acabei de inventar esse termo aqui, nem sei se existe, mas o amor piedoso, esse existe, amor piedoso e o amor penoso, que é desagradável. Eu amo você, mas sou um pouco desagradável às vezes. E o amor piedoso é aquele que entende o sofrimento do outro e se coloca no mundo desse sofrimento, para que haja o entendimento e a ponte para um lugar só, que é Cristo. Essa empatia, ela determina a postura de um ministério pessoal. O que isso significa? Existe grande diferença em ser uma igreja, em ter uma igreja que faz acolhimento e em ser uma igreja que acolhe. Dois termos diferentes. Porque se eu for uma igreja que acolhe, isso vai começar aqui, não daqui. Isso vai começar daí, dos relacionamentos. Ninguém precisa pedir para você ir falar com a família, você vai, porque você acolhe. Ninguém precisa. Então é grande essa diferença. Por isso que às vezes existe o esforço de muita liderança, muitas pessoas, talvez você esteja aqui pensando nisso, em colocar um trabalho de acolhimento na igreja, mas é tão difícil. Porque a pessoa começa com a lista, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí chega e fala, desanimei a lista. Por quê? Porque o acolhimento é algo que deve ser natural na vida de um cristão. Eu não acolho só porque há algo atípico, eu acolho porque eu sou crente. Porque isso é importante. E muito mais do que isso, porque eu quero realmente viver a minha vida cristã. Isso é. E por último, para a gente entender esse acolhimento bíblico, aceite uma agenda, acolher pelo serviço.
Isso é importante, né? O que isso significa? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus não é só teórico, ele é prático. Ele conceitua o amor pela praticidade de ter entregue o seu próprio Filho. Então, esse acolhimento é feito pelo serviço. E eu quero dizer umas coisas importantes aqui. Primeiro, como efetivamente eu posso ajudar? Às vezes existem algumas desculpas, né? Primeiro, não tem estrutura suficiente, né? É bom ter estrutura. É bom ter gente lá apoiando, trabalhando, você ter, né, uma estrutura de profissionais. Mas a estrutura não vai me impedir de acolher, se eu realmente quiser. Eu posso ser o primeiro daquela estrutura. Eu quero uma estrutura para acolher. Pois bem, você é o primeiro da estrutura. É você e você. E a família. Pronto, é o primeiro da estrutura. Segunda questão. Eu não sei como fazer. Como é que faz isso? Às vezes existe um receio da abordagem da família típica, como que se conecta, né, como que conversa. Existe uma coisa que nós podemos fazer que é muito fácil, chama-se comunicação. Pergunte. Como que nós podemos fazer isso? Eu pergunto para a Ana. Ana, o que eu faço aqui? Ana, qual a melhor maneira? Vou visitar alguém? Como é que eu me conecto? Qual que é a melhor forma? Aprendizagem. Porque nós não estamos em todos os contextos. Nós não temos a obrigação de conhecer tudo. Não temos a obrigação. Principalmente quando nós falamos de espectro, que tem, né, um âmbito muito grande dos seus sintomas. Não temos a obrigação. Mas temos a comunicação. Em como que nós podemos fazer isso amorosamente e biblicamente. Ah, mas o não sei como fazer não é uma desculpa. Quer dizer, é uma desculpa que nós colocamos. Mas nós podemos aprender. Inclusive aprender com a família que está ali. Como que a gente pode fazer isso da melhor forma? Então, o acolhimento, ele tem um aspecto do serviço. Como nós servimos na prática. E aí entra aquela ideia que eu coloquei para vocês. Eu começo um acolhimento baseado na adoração a Deus, mas automaticamente essa adoração a Deus me encaminha para o outro, porque a mutualidade envolve o serviço. Diferentemente de um aspecto geral do acolhimento, onde eu tenho como principal esse indivíduo, e olhando para a visão cristã, eu tenho um desafio ainda maior, que começa no próprio Deus, mas que tem, obviamente, né, o resultado na forma como eu trabalho com outras pessoas, na forma como eu disponho, na forma como eu coloco a minha vida para ser um meio de serviço para outras pessoas. E como que a gente aprende isso? Fazendo. Como é que a gente aprende? Como é que eu aprendo a me relacionar com essas famílias? Indo até elas. Indo lá, vendo, conhecendo o ambiente, vendo como é que funcionam as coisas e me envolvendo nisso. E como que eu posso servir? Aconselhando, dando algo prático, enfim, algo que supra a necessidade, mas que também eu entenda que nesse serviço eu também recebo, eu também sou acolhido, eu também sou amado, eu também, né, sou ali ministrado por Deus na forma como eu sirvo outras pessoas. É mutualidade cristã. E quando nós olhamos assim, nós entendemos que o quanto essas famílias podem e vão acrescentar e nos fazer crescer diante do Senhor. Uma última coisa importante para encerrarmos aqui o nosso tempo é pensar nessa necessidade, né, e orar a Deus pedindo boas oportunidades para que Deus nos ajude a fazer isso de uma forma íntegra, amorosa, piedosa e sincera. E que isso não só seja para a gente num nível, né, claro que debates, conversas são importantes nesse sentido, mas que seja cada vez mais natural para a gente como um cristão. Porque a ordem bíblica é a mutualidade, e a Bíblia não diz assim, a mutualidade, deixa eu classificar para quem é essa mutualidade. A Bíblia diz que a mutualidade é para todos que vivem, para todos que estão compartilhando a vida. E que isso seja natural para a gente, apesar que ainda haja e deva haver questões, discussões, melhoramentos e tudo mais, mas que para nós, que almejamos fazer isso não só como uma questão prática em si, como uma questão legal em si, mas como um serviço para o Senhor primariamente, como uma adoração a Deus, que isso mova o nosso coração. E que acima de tudo, que todo aprendizado que você terá aqui, hoje ainda, amanhã, que você saia daqui com a maior disposição que eu e você poderíamos sair. Aquela que houve em Cristo, de servir pessoas,
de acolher pessoas, assim como também somos acolhidos pelo nosso Deus. Que o Senhor nos dê graça para vivermos assim. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado instrumentos, tem nos dado ânimo, tem nos dado a oportunidade de caminhar e de trabalhar com pessoas. Obrigado, Senhor, por cada família que o Senhor tem trazido a esta igreja. Obrigado pelas nossas famílias que têm cooperado, pelo GEPANDA, pelo pastor Arival, pelo conselho da igreja que tem abraçado esse trabalho com tanto amor e carinho. E obrigado porque o Senhor tem nos usado para a tua honra e tua glória, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor nessa tarde e ainda tudo que for feito aqui seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ana? Estou indo. Quero aproveitar e chamar a Luciana para participar com a gente. Deixa eu tirar aqui a... Sente-se aqui, por gentileza, pastor. Em primeiro lugar, agradecer, né? Foi maravilhosa. É sempre uma bênção ter o pastor Tiago trazendo palavras para a gente. E, na verdade, não é ele que dá trabalho para o GEPANDA, é o GEPANDA que dá trabalho para ele. Quero apresentar, acho que a maioria já conhece, a Lu, para os íntimos, a Luciana Tambellini, ela é mãe da Olivia, ela faz parte do GEPANDA. E eu a convidei para estar aqui nesse bate-papo com a gente, porque eu queria também que ela falasse um pouquinho da importância que foi esse acolhimento da igreja na vida dela. Então, Lu, eu queria começar com você, se o pastor Tiago me permite, que você falasse um pouquinho como foi isso para você. Tá bom. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pastor. Como a Ana já adiantou, eu sou mãe da Olivia, uma autista não verbal de 8 anos. E nós frequentamos a igreja há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos. O GEPANDA, na verdade, foi o que mais me chamou a atenção na igreja. Eu me converti nessa igreja, né? Eu era uma católica não praticante, meu marido também, né? E assim também meus filhos. E o que nos trouxe à igreja foi justamente o GEPANDA. Uma amiga minha que trabalhava comigo era membro da igreja, comentou sobre a igreja, não sobre o GEPANDA, mas sobre a igreja, e falou, vai lá conhecer, tal. Pode ser. Aí eu fui lá dar aquela olhadinha no site, tal, e a primeira coisa que apareceu foi um link do GEPANDA. Aí eu falei para o meu marido, Rogério, olha isso, eles têm um grupo de apoio para mães de atípicos. Nosso lugar deve ser incrível, a gente precisa conhecer. E viemos. Primeiro dia que nós viemos já com a Olivia. Aparecemos lá na porta da IBD, da escolinha. Avisei, olha, eu vim conhecer a igreja, essa aqui é a minha filha Olivia. Ela é autista, severa e não fala. Ela também usa fralda. E, eventualmente, ela bate em homens, que ela estava nessa fase no momento. E, gente, foi assim incrível. Logo que a gente chegou, já veio a Loide, mais a Márcia, as moças que trabalham na IBD, né, acolheram a Olivia, falaram, não tem problema nenhum, não colocaram nenhum obstáculo, pode deixar, ela vai ficar aqui, tal, pode ir lá ir para o culto, não se preocupe. E assim foi, uma facilidade, assim, uma tranquilidade, e algo assim que até a curta vida da Olivia, a gente não tinha tido assim de forma tão automática. Eu costumo brincar que a igreja foi um dos poucos lugares que trataram minha filha como gente, né? E não como aquela criança que está atrapalhando os bons andamentos lá do trabalho, em caso de escolas, ou aquela que está fazendo barulho, ou que está incomodando. Então, aqui, de fato, a igreja acolheu a Olivia, e não a autista que fica perturbando eventualmente. Então, assim, foi fantástico. E uma coisa que eu queria também pontuar, o acolhimento dela foi
foi dessa forma que eu falei, assim, surpreendente, mas eu acho que a maior diferença foi o meu acolhimento, meu e do meu marido, porque quem é pai, mãe de autista, sabe que quando você tem um diagnóstico e você passa a ter aquela vida com uma criança atípica, a sua vida social e muitas vezes familiar acaba, né? Você perde os amigos que você tem, os parentes, muitos deles se afastam, e ter esse lugar que você pode ter uma vida social, conviver com outras pessoas, assim, faz a diferença até para a nossa saúde mental. Eu converso com a Ana, não só sobre filhos, mas sobre outros assuntos. Tenho grandes amigas hoje que vieram desse mundo do autismo, de clínicas, de consultórios médicos. E isso, nesse ambiente da igreja, faz toda a diferença para a gente, assim, porque, como eu costumo dizer, mãe de autista assim, é esquecida no mundo, né? A gente já perdeu tudo, né? Não tem mais. Então, assim, isso faz toda a diferença, até para, como eu falei, para a nossa saúde mental. Então, eu sou muito grata à IPP. É verdade. Pastor, eu queria fazer 2 perguntas. Primeira, por que é tão difícil para as igrejas fazerem esse acolhimento? Tá, assim, não generalizando, né, os aspectos da dificuldade desse acolhimento, eu acho que uma questão é a informação também, né, às vezes é o quanto eles podem se informar, e às vezes existe o receio de como vai acolher, de como vai fazer e tudo mais. Então, eu tendo a pensar, né, pensando com o pensamento cristão, que eu já não pontuo aquele fato de, não vamos receber porque dá problema. Então, eu sempre penso assim, não tem informação suficiente. Então, eu tendo a pensar assim, para realmente abrir um diálogo e ter um suporte, né? Talvez questões também aí de preconceito, tá? Ok, infelizmente, né, de forma pecaminosa isso existe, né? E também aquela questão que foi colocado aqui, né, de mas será que não vai atrapalhar? E também se pensa muito em mas que toda estrutura a gente vai ter que criar para que isso seja feito, né? Eu entendo que tem que ter uma estrutura, que tem que ter, isso é importante, né, uma tutoria e tal, mas eu acho que quando a família chega e ela acaba sendo acolhida, ainda que não haja tanta estrutura, né, parcerias começam a surgir nesse aspecto. Então eu acho que tem o aspecto também, aí falando numa visão eclesiástica, equivocada do que é, né, a questão autista e outras questões, voltada muito por aquilo que nós chamamos de espiritualismo, né? Então muita igreja ainda vê essas questões como possessões demoníacas. E aí então acaba tendo um sério problema, principalmente aí no conceito de igrejas neopentecostais e tudo mais. Então existe ainda hoje esse preconceito, né, de dizer, não, acho que isso daqui é espiritual e tudo mais. Então existe essa questão. Antes de te fazer a próxima pergunta, só trazendo um gancho disso que você fala, né, da igreja estar preparada, né, ou do que ela precisa, eu acho que o primordial dessa preparação é o amor. Exatamente. Né, eu acho que quando a gente ama verdadeiramente, as coisas elas fluem. Por mais que você não tenha a estrutura, porque assim, eu sou muito questionada no sentido de que, mas vocês têm uma estrutura. Mas quando a gente começou, não tinha. Sim, né? O que a gente tem? Pessoas que amam aquilo que fazem, né? Que amam a palavra do Senhor. E é interessante que esse engajamento, ele vai além do contexto das famílias atípicas, né? Quer dizer, você tem outras pessoas e outras famílias que apoiam, que ajudam, e como que isso vai entrando no coração das pessoas, né, da necessidade bíblica de adoração, né, de acolher, tanto profissionais quanto pessoas, famílias também que abrem as portas e que tem todo esse aspecto de envolvimento, né? Então, para você ter um grande fogo, né, algo muito grande, começa sempre com uma fagulha, né? Então, eu sei também da dificuldade no contexto, como você compartilhou aqui, social, né, de chegar e às vezes já mas tem como você ficar junto aqui, né? Às vezes tem aquela, né? Então, acho que também, olhando para esse lado, eu sei que também é um desafio grande da disposição dessa família em dizer, ok, como que eu posso ajudar, instruir, né?
chamar a pessoa e dizer, olha, é assim, trata assim, se tiver essa crise você faz isso. Então essa também aceitação do outro lado para o ensino, né? Eu acho que isso é importante, que faz, por exemplo, diferença na minha vida. A gente caminha junto, isso é muito importante, particularmente para mim. E trazendo a segunda pergunta, e trazendo um ponto que a Lu colocou e que você também colocou quando falou, que é a individualidade. Né? Você precisa tratar essa família, cada membro individualmente. Né? Então, como a Lu colocou, a gente deixa de ser a Ana Paula, deixa de ser a Luciana para ser a mãe do autista, ou para ser a mãe da Olivia, a mãe do Lu. Qual é a importância, né, biblicamente falando, de nós olharmos o ser humano, independente de ser de família atípica ou não, mas individualmente, né? E a importância disso para o desenvolvimento espiritual daquela pessoa. Sim. Acho que o Salmo 147 diz que Deus conta todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, né? Aí no universo observável nós temos aí basicamente 23, esqueci agora, muito mais que trilhões, sextilhões de estrelas. 23 sextilhões de estrelas no universo observável, né? E a ideia é que Deus conhece cada uma delas, né, e chama cada uma pelo seu nome. Ou seja, isso traz a ideia de um Deus pessoal, que Ele se relaciona pessoalmente conosco. Ele se relaciona com a família, Ele se relaciona com a igreja, mas Ele também se relaciona pessoalmente. Por outro lado, nós temos a nossa identidade antecede até a própria existência, né? A nossa essência antecede a existência, porque nós temos uma identidade em Deus, né, como criados por Ele. E resgatar isso nas pessoas é muito, muito importante, né, principalmente falando aqui das famílias atípicas, exatamente para que a Ana, né, e a Lu não sejam a mãe, né, do autista. Elas têm uma identidade, elas têm pensamentos, vontades, emoções, afeições e desejos. E quando você tem essa perspectiva do acolhimento, porque você pode dar todo o suporte ali, né, para a criança, na IBD, na sala, mas se você não tiver um olhar pleno, completo do sofrimento, né, de questões particulares, isso pode não ser efetivo o trabalho, porque até mesmo o cuidado posteriormente da criança vai ser no dia a dia, vai ser naquele turbilhão de emoções e questões. E o resgatar essa identidade, quer dizer, eu estou preocupado com o seu filho, a gente já gosta disso, sou pai, né? Quando fala que gosta do filho da gente, já fica feliz, né? Mas quando a gente vai além, diz assim, eu também estou preocupado com você. Né? Eu vou dar um exemplo prático, posso? Quando nós vamos fazer visitas, né, um diácono, para alguma família, às vezes as pessoas falam assim, meu filho vai estar aqui tal horário. Acho que foi assim, uma visita que nós fizemos aqui. E aí eu disse para minha esposa, marca no horário que a criança não estará lá. Né? Por quê? Né? Por que isso? Porque eu quero ouvir a mãe, eu quero ouvir o pai, eu quero dar atenção direta para eles. Né? Isso com a criança também, né? Que todo o trabalho, uma visita. Mas eu quero saber quem é que está ali, vivendo diariamente, né? Lutando, trabalhando, sofrendo nesse sentido e vivendo essas questões complexas da vida. Então eu quero ouvir, eu quero escutar a história. Então isso é muito importante, né? No acolhimento completo. Então isso traz identidade resgatada, né? E é interessante que essa identidade resgatada no contexto da igreja não é apontar para a pessoa em si ou quem ela é por si só, aponta para Cristo. Então aqui, tem uma identidade muito mais maravilhosa para você do que você acha que você tem. Cristo Jesus, Ele nos define, né, como pessoa e quem somos. Maravilha. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Como eu disse, né, a gente tem muitas palestras e o nosso tempo ele vai ser curto, mas eu queria te agradecer muito, não só pelo apoio ao GEPANDA, mas pelo apoio à nossa família, né, pelo seu acolhimento com nós. Agradeço muito a Lu por ser parceira né, nessa caminhada, não só na caminhada da maternidade atípica, mas na caminhada do GEPANDA, né, por estar sempre disponível para a gente. E daqui a pouco, o pessoal que está aqui no presencial pode conversar com o pastor Tiago, vocês vão ter uns minutinhos para conversar com o pastor Tiago ali no auditório 1. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer para ele, alguma dúvida, vocês podem estar se direcionando lá. E às 16 em ponto, a gente inicia a próxima palestra. Tá? Então, vocês têm ali 7 minutinhos
para estar conversando um pouquinho com o pastor Tiago. Mas a gente vai ter um material lá também do aconselhamento, né? Exatamente, Luana vai trazer ali. Então tá bom. Então é isso, muito, muito obrigada. Quer falar agradeço. mais alguma coisa antes da gente Quero agradecer encerrar? pela oportunidade de compartilhar, de ter a minha família envolvida nisso, de ser, né? Isso tem me agregado e me ensinado muito como pastor. Assim, então eu agradeço muito por isso, por poder participar. Lu, quer falar alguma coisa? Não, Ana, só agradecer aqui pela oportunidade. Então tá bom. Gente, até daqui a pouquinho.